Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Amados e queridos irmãos, nós chegamos na quinta dor de São José e estamos meditando nestas quartas-feiras essas dores e alegrias que muita gente até tem me dito: Padre, eu nem sabia que existiam as dores e alegrias de São José. No máximo, a gente conhecia as dores de Nossa Senhora, as 7 dores de Maria, mas também tem pessoas que não conhecem as alegrias de Nossa Senhora. São 7 dores e 7 alegrias, porque nunca Deus nos permite viver só dor. Nunca. Nunca Deus vai permitir que a nossa vida seja somente dores, 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 dores. Não. Nem na vida do filho dele foi assim. Existem dores e alegrias. Na vida de Nossa Senhora, dores e alegrias. Tanto que São Bernardino de Sena, ele, se não me engano, mas foi São Bernardino de Sena, ele criou, ou ele divulgou, ele foi um instrumento de difusão do chamado terço franciscano, que é feito exatamente dessas alegrias de Nossa Senhora, das 7 alegrias de Nossa Senhora, né? O são chamado, Nossa Senhora pediu, aliás, a história era o seguinte, não tem nada a ver com São José, mas já que eu comecei, tem que terminar. Um noviço, um jovem que entrou no convento, ele tinha o costume de, quando morava em casa, de todo dia ele levar as flores para o altar de Nossa Senhora. E ele enfeitava, né, o altar de Nossa Senhora com belas rosas. Quando ele entrou no convento, como postulante, o superior disse: olha, isso é coisa de criança, de jovem, aqui você vai trabalhar, vai rezar, não dá tempo você estar atrás de flores para botar todo dia no altar de Nossa Senhora. E esse rapaz ficou muito triste, né? Porque ele não podia mais honrar Nossa Senhora com aquelas flores. Mas um dia Nossa Senhora aparece para esse noviço e diz para ele: olha, existe uma forma de você me agradar, de você me honrar. Você vai meditar as minhas 7 alegrias e no lugar das rosas você vai rezar esses 7 mistérios. 7 mistérios dedicados às 7 alegrias de Nossa Senhora. E assim, depois, essa visão foi conhecida, essa aparição, por São Bernardino de Sena,
E ele, então, divulgou através dos frades capuchinhos para o mundo todo. E hoje é chamado o Rosário ou Terço Franciscano das 7 Alegrias de Nossa Senhora. Essas são as alegrias de Nossa Senhora. Mas também existem as 7 dores e 7 alegrias de São José. Isso eu estou falando porque tem pessoas que estão começando a assistir hoje, né, aí no Conchalon. Quero até redizer, né, me retratar que o Conchalon também está transmitindo. Foi um erro de informação. Quinta dor de São José. Hoje veremos esta quinta dor, que é exatamente a fuga para o Egito. E no final a gente vai ver a alegria que ele experimentou, mesmo nessa dor terrível. Estava escrito que a vida de São José, como aquela de Jesus Cristo e como a da igreja, seria continuamente agitada por alternâncias de tribulações e paz, de dor e de alegria. Assim também, como eu dizia, a nossa vida. Um dia estamos muito felizes, outro dia estamos tristes. Um dia celebramos vitórias, outro dia choramos amargamente as derrotas. Assim é a vida de José, de Maria e de Jesus, da Sagrada Família. Depois da apresentação no templo, a Sagrada Família podia esperar, Maria, José, esperar, que agora surgisse um tempo de gozo, de felicidade. Afinal de contas, foi tão atribulado o nascimento do menino, numa gruta. 8 dias já tinha que estar no templo, não tinham o que ofertar. Talvez até por isso, José ofertou 2 pombinhos, porque eles estavam longe de Nazaré. Não tinha, talvez se tivesse ofertado um carneirinho, mas não tinha ali em Belém. Estavam ali como hóspedes de uma gruta fria. Então ele ofertou 2 pombinhos. Mas certamente que Maria olhava para José como um bom casal e dizia: agora a gente vai ter paz, vamos criar Jesus, vamos viver a nossa vida. Talvez fixasse em Belém, ninguém sabe. Mas é aí que vem uma nova provação, uma nova tribulação. Diz São Mateus capítulo 2, versículo 13. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Para bem compreendermos esta quinta dor de São José, devemos lembrar aquilo que São Tomás de Aquino, doutor da igreja, doutor Angélico, nos ensina quando escreveu sobre esta dor de São José. Escutem o que diz São Tomás. Está dividida em 3 coisas. Primeiro, diz São Tomás, ele quis fugir por 3 motivos. O primeiro, para manifestar sua humanidade. Pois, se a divindade resplandeceu naquela estrela que trouxe os magos para adorá-lo, é a humanidade que aparece na fuga. Com o aparecimento da estrela, com o aparecimento dos anjos, com o aparecimento dos pastores, a divindade é manifestada. Com a fuga para o Egito, é manifestada a humanidade de Jesus. Continua São Tomás. Em segundo lugar, para exemplo nosso, mostrando-nos pelo próprio fato o que devia ensinar mais tarde: se vos perseguirem numa cidade, dirá Jesus depois, fugi para outra.
ele é também fugitivo. Terceiro lugar, por causa do mistério, pois como ele mesmo quis morrer para nos resgatar da morte, assim mesmo ele quis fugir para nos ensinar aqueles que pecam a fugir do pecado, a fugir das ocasiões de pecados. Esta tríplice consideração de São Tomás faz perceber na fuga para o Egito um triplo motivo de dor para São José. E essa também é uma dor de Nossa Senhora. Quando nós rezamos o terço das 7 dores ou o terço das lágrimas, essa é a terceira dor de Nossa Senhora. Então, a primeira consideração, a fuga foi precipitada. Estava tudo ok, o menino nasceu, levou no templo, tudo bem, já deu o nome ao menino, de repente o anjo aparece e diz, foge para o Egito porque Herodes quer matá-lo. Precipitada, fuga precipitada, que causa uma perturbação em José, em Maria. Com certeza isso não deixou de afligir a alma de José, porque ele sabe que é ele que deve cuidar, velar, proteger Maria e Jesus. E de repente não dá tempo nem voltar para Nazaré. Às vezes a gente lê a Bíblia e não fica contemplando uns detalhes que estão lá, mas a gente passa por cima e não percebe. Maria estava grávida, lá em Nazaré, veio um edito de César, ela tem que ir 150 quilômetros a pé ou num jumento para Belém. Lá o menino nasce. 8 dias, não dava tempo voltar, porque aí o templo já estava ali do lado, 10 quilômetros de Belém está Jerusalém. Então eles ficam os 8 dias lá, não sei como, naquela gruta, ou então esvaziou um pouco lá o ambiente, ou eles vieram para Jerusalém, ficaram na casa de Joaquim e Ana, que era ali perto da piscina de Siloé, onde hoje está uma igreja, né, que está sobre a casa, né, os restos arqueológicos da casa de Joaquim e de Ana. Mas eles não têm tempo de voltar. Herodes quer matar o menino. Então, fuga precipitada. Perturba José, que tem que sair sem nada. Segundo lugar, São José não deixou de medir toda a malícia que enchia o coração de Herodes. A ambição, a inveja, o ódio para com o divino infante, contra o menino Jesus. E esta visão revelava as perseguições que pesariam no futuro sobre a igreja no curso dos tempos. Ainda hoje a igreja é perseguida, inclusive com morte, com mártires nos dias de hoje, em muitos lugares do mundo. Então ali José já prevê como será a vida dos que irão seguir Jesus. Perseguição, incompreensão, humilhação. Vimos hoje na leitura da história de Estevão, apedrejado fora da cidade de Jerusalém. A terceira coisa, fonte de angústia e de aflições para o santo patriarca foi primeiro esta fuga precipitada, indício da grande fragilidade do Salvador do mundo. Quantas vezes, quando estamos num sofrimento, numa dor, a gente não reclama e diz, mas cadê Deus? Cadê Deus que não está aqui agora? Cadê Deus que não faz nada? Onde é que está Deus que não cuida de mim nessa hora de tanta dor? Você não já fez isso? Eu creio que sim. Quantas vezes eu não já reclamei? Onde é que Deus estava que não viu isso? Por que que bateu no meu carro? Por que que eu passei por esse sofrimento? Por que minha mãe morreu? Quando eu estava em Roma, 3 anos e meio, minha mãe aqui, eu deixei minha mãe já com problemas de asma, e ia tendo notícias cada vez piores dela. Um dia foi parar, no ano 2000, no hospital, foi entubada. 2001. E eu, no ano 2000, e eu rezando.
pedindo, clamando. Toda igreja, todo santuário estava lá, pedindo. E quando ela morreu, a primeira pergunta: cadê? Cadê as minhas orações? Os meus jejuns, minha súplica? Cadê Deus? Naturalmente, José olhava para aquela criança, não tinha mais dúvida. Ele é filho de Deus, o anjo me disse, Maria me confirmou, eu vi o que aconteceu aqui, os pastores, os anjos que cantaram, a estrela, os magos, eu sei. Mas vou ter que fugir com esse menino para o Egito. Não tinha um lugar pior para um israelita do que dizer, você vai voltar para o Egito. Porque era o lugar, símbolo da escravidão, do mal, da idolatria, do faraó. E essa é uma dor. Quando a gente tem que caminhar na fé sem perceber Deus. Aquele poema que a pessoa olha para trás e diz, olha, eu só estou vendo dois passos na areia. Deus me abandonou. Depois é que Deus vai dizer, não, os passos lá eram meus. Aqueles passos eram meus, não eram seus. Eu estava com você nos braços. Mas na hora do sofrimento, a gente não descobre Deus. A gente não vê Deus. A nossa tendência é querer se revoltar, é reclamar, é murmurar. E José está diante desse dilema. Como é que ele é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, ele vai salvar o povo dos seus pecados e é tão frágil. Está correndo o risco de ser assassinado por Herodes. A ordem de deixar o povo eleito para ir para uma nação idólatra, a falta de precisão quanto ao tempo da viagem, quanto tempo eu vou ficar lá, como eu vou ficar lá, como é que eu vou viver, eu vou trabalhar em quê? Eu vou ser um estrangeiro no meio dos egípcios e um judeu. No entanto, é exatamente nesse momento que começa a alegria de José. Como também, se você olhar, nos momentos de maiores dores e sofrimentos, depois veio a alegria. Um raio de luz não deixou de iluminar este cenário sombrio. São José, por sua própria obediência à voz do anjo, teve a insígne glória de ser o primeiro a levar Jesus a uma nação pagã, aos infiéis. Foi o primeiro a apresentar àquele povo estrangeiro o Salvador. Ele foi testemunha da divindade de Cristo. E o acátistos de Nossa Senhora, quando a gente canta, diz que à medida que Jesus ia chegando no Egito, junto com Maria e junto com José, os ídolos iam caindo por terra. A idolatria ia sendo derrotada. Depois, uma das comunidades mais prósperas do cristianismo foi exatamente o Egito. Alexandria, no Egito, se tornou um grande foco de evangelização. O Egito foi uma nação que conheceu os desertos do Egito, Santo Antão, e não sei quantos, que fundaram aquela vida cenobítica, vida solitária no deserto, eremitas no deserto. Foi infelizmente hoje, há uma grande até perseguição contra os cristãos no Egito, mas o Egito tem uma história de grande evangelização. E eu tive a graça de conhecer a casa onde Maria e Jesus viveram. Hoje é uma igreja que pertence aos coptas, cristãos coptas, e lá nessa casa tem, essa igreja, aliás, a igreja é em cima do local onde era a casa, e tem preservado o quarto, e num determinado lugar da parede tem um buraco, assim, como se fosse um berço, onde Nossa Senhora guardava
o menino Jesus, botava o menino Jesus lá para dormir, né? Como se fosse um berço, assim, um dormitóriozinho na parede. E tem também lá a relíquia, né? Uma espécie de xícara, digo xícara, mas um pratinho assim de barro, né? Que a tradição diz que Nossa Senhora alimentava Jesus com naquele pratinho, né? Então José tem o privilégio de levar Jesus aos pagãos, de conduzi-los à luz da verdade. Ele tem a honra de ser o primeiro missionário. Olha que alegria. São José foi o primeiro missionário, o primeiro a conduzir Jesus junto com Maria para terras pagãs, para os infiéis. Por isso ele é chamado patrono dos missionários. Foi uma coisa que eu aprendi meditando, eu não sabia, né? Que São José é patrono dos missionários, dos que deixam suas terras. A comunidade Shalom hoje está presente em vários países do mundo. É bom que nós também, como Shalom, que já amamos São José, peçamos a proteção dele, porque ele foi o primeiro missionário a sair da sua terra com Jesus para levá-lo ao Egito, para anunciar o evangelho ali. Assim, as tribulações e fadigas ocasionadas pela fuga para o Egito foram compensadas pela queda dos ídolos e a inauguração do reino do Salvador fora da terra prometida. Veja que bonito, né? São José é o primeiro missionário, o primeiro que conduz Jesus para um lugar pagão. E que fruto teve essa visita, como eu já disse. Quantos santos surgiram do Egito, né? Uma grande comunidade fervorosa. A oração mais antiga, Nossa Senhora, depois da Ave Maria, foi encontrada em Alexandria, no Egito. Uma oração do 3º século, escrita em grego, e ela é do 3º século, ou seja, depois da Ave Maria, é a primeira oração dedicada a Nossa Senhora, que a gente reza, e eu termino a homilia rezando. Sob a tua proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É chamado Subtum Presidium, né? Muito conhecido e rezado pela Legião de Maria. Subtum Presidium, sob a tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. 3º século, 300 anos depois, aquela comunidade, quer dizer, foi tão marcada por essa presença da Sagrada Família, que já no 3º século proclamava Maria Theotokos, Mãe de Deus, e pedia a proteção. São José, rogai por nós. Pela dor e a alegria de São José, que o Senhor conceda a todos nós a graça que pedimos. Amém.